Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, mais um vídeo aí no canal da Santos Mil Grau. Quem fala aqui é o Manuel. E o Santos acertou a contratação do volante William Maranhão, um volante de 26 anos que atuava pelo Bahia. A gente vai conversar um pouquinho a respeito disso, fazer uma análise um pouco mais fria da carreira dele, dos últimos trabalhos dele. Mas antes disso eu vou pedir aí para você se inscrever no canal, ativar as notificações e deixa o like adiantado, por gentileza, é muito importante para o nosso canal crescer. Tranquilo? Bom, o Santos definitivamente precisa de reforços e o primeiro reforço pós-campeonato paulista, né? Que é o volante de 26 anos, William Maranhão, volante que atuava pelo Bahia, com passagem pelo Vasco, América Mineiro, Atlético Goianiense e tudo mais. E assim que pintou a possibilidade do William Maranhão vir para o time da Vila Belmiro, começaram a pipocar na internet vários especialistas, né? Especialistas de internet falando, não, porque esse jogador é horrível, esse jogador é péssimo, esse jogador não pode vestir a camisa do Santos, esse jogador era reserva no Atlético, é reserva no Bahia, reserva na Série B e tudo mais, o que não é verdade, tá? E eu lembro de ter visto alguns jogos do Atlético Goianiense e de fato o futebol do jogador não é um futebol que enche os olhos. Não lembro de ter ficado encantado, nem impressionado com o futebol dele, mas também não lembro de ter tido a impressão de que ele era um péssimo jogador. Então, tive a humildade de assumir minha ignorância no assunto William Maranhão e fui pesquisar. E agora eu vou compartilhar com vocês o que eu pude arrecadar, digamos assim, de informação nessa pesquisa, tá? O William Maranhão, como eu disse, ele teve passagem por alguns clubes, mas eu vou tratar mais das últimas 3 temporadas, 2019, 2020 e 2021, e agora esse comecinho da temporada de 2022, que é o que interessa, né? O futebol que ele vem apresentando recentemente. E eu posso adiantar que, independente de você gostar ou não, tá? O William Maranhão, ele vem numa crescente na carreira dele. Do América pro Atlético Goianiense. No Atlético Goianiense ele chega como reserva, assume a titularidade em 2020 e em 2021 ele faz uma temporada toda de titular. Em 2022 ele vai pro Bahia e, ao contrário do que algumas pessoas estão dizendo aí na internet, ele não era reserva, ele era titular desse time. Vamos lá, eu vou pegar minha colinha aqui, peço licença para vocês. E outra coisa, independente do jogador que chegue, tá? Seja ele o Cristiano Ronaldo ou o pior jogador do mundo, eu não estou falando aqui do William Maranhão especificamente, a função do torcedor é apoiar, saca? Se o Santos contrata o Manu, né, pra ser o novo volante do Santos, ninguém quer ver o Manuel jogando no time do Santos, né? Volante sem habilidade, um jogador sem habilidade, jogador acima do peso, mas uma vez que ele é contratado pro time, a gente tem que fazer a nossa parte, dar as boas-vindas, sabe, dar total apoio, torcer para ele, incentivar ele, deixar ele chegar, se adaptar e mostrar tudo que ele pode mostrar antes da gente começar a fazer julgamentos. Então, por favor, no primeiro momento, pelo menos, vamos mostrar apoio para o jogador que está chegando, que a nossa fase já não é tão boa, né? E como eu disse em outro vídeo, a gente não caiu no Paulistão muito por conta da compreensão e do apoio da torcida. Tomara que isso continue, que a gente mostre algum apoio para o William Maranhão que está chegando aí. Sobre a carreira do jogador, ele é um primeiro volante tradicional, sabe? Aquele chamado volante de contenção. Não é um jogador que faz muitos gols. Aliás, ele fez pouquíssimos gols no começo da carreira dele. Eu até levantei aqui. Ele fez 3 gols pelo profissional, pelo Boa Vista do Rio de Janeiro. Tá? 2 em 2014 e 1 gol em 2017. Ele também não é um jogador que dá muitas assistências. Ele deu 2 assistências atuando pelo Vasco em 2018. Então ele não é um jogador muito de construção, né? Ele é aquele jogador, é aquele pitbull, cão de guarda que protege a zaga. E do Vasco, ele foi emprestado para o Atlético Mineiro, para o América Mineiro, perdão. E ele chega no América Mineiro, vindo do Vasco, em maio de 2019. É aqui que eu quero começar a análise. O América, ele ia muito mal na Série B. Inclusive era o lanterna do campeonato. E aí então chega o treinador Felipe Conceição em julho de 2019. E a partir daí o William Maranhão ele vira peça de confiança do Conceição. O América Mineiro engata uma série de recuperação muito boa. Entra no G4. Só que nas 2 últimas rodadas o time perde o William Maranhão por conta de uma lesão. Acho que uma lesão no adutor.
E nos últimos 2 jogos o time vence o Guarani, mas perde o último jogo em casa para o São Bento. E aí deixa a vaga para a Série A escapar, chegando em 5º lugar na Série B. Com o William Maranhão em campo, o América fez 27 partidas, ganhou 14, empatou 7 e perdeu 6. O curioso é que quem sobe no lugar do América Mineiro, em 4º lugar na Série B, é o Atlético Goianiense, que seria o futuro clube do William Maranhão. Mas calma, a gente já chega lá. O William Maranhão começou no ano de 2020 voltando para o Vasco para tratar dessa lesão. E aí ele é reintegrado ao elenco em fevereiro de 2020. Só que aí ele não é inscrito na inscrição da Copa Sul-Americana pelo Abel Braga, que era o treinador na época. E acredito que a inscrição para o Campeonato Carioca já havia sido feita, então ele não é utilizado em nenhuma competição pelo Vasco. Ele acaba sendo contratado pelo Atlético Goianiense em julho de 2020 e ele faz um contrato de 1 ano e meio, com validade até o final de 2021. Então, para todo mundo que está perguntando, não, mas se ele jogou tão bem no Atlético Goianiense, por que o Atlético Goianiense deixou ele ir embora? Não deixou ele ir embora, o contrato dele havia vencido e ele foi para o Bahia. E também tem outro motivo que fez o Atlético Goianiense não fazer muito esforço para segurar ele, eu já vou chegar lá. No Atlético Goianiense, o William Maranhão, ele começa sendo reserva do volante Edson, que era titular absoluto do time, só que em outubro de 2020, o Edson ele é vendido para os Emirados Árabes, abrindo espaço para o Maranhão assumir a titularidade. E a primeira partida do Atlético Goianiense após a venda do Edson, com o William Maranhão de titular, adivinha contra quem é? É uma vitória do Atlético Goianiense por 1-0 contra o Santos na Vila Belmiro. E a partir daí, cara, o William Maranhão ele toma a titularidade. Ele já é titular absoluto na segunda metade de 2020. Tá? Ele só não faz jogos quando ele é suspenso. Ele não faz um jogo porque ele toma um cartão vermelho. É um jogo contra o Palmeiras que ele não joga. Ele deixa de fazer um outro jogo por conta de excesso de cartões amarelos. E ele tomou a suspensão de 2 jogos, que são jogos contra o Atlético Mineiro e contra o Botafogo, que é um julgamento do STJD a respeito de uma expulsão que ele tinha tomado anteriormente, no primeiro turno, se eu não me engano. Mas ele já é titular absoluto depois da saída do Edson, na segunda metade da temporada de 2020. E a partir daí ele vira titular soberano do Atlético Goianiense e tem muito destaque. Ao total, na temporada de 2020, ele fez 28 partidas. Em 2021, ele fez 55 jogos. Titular absoluto do time, fazendo dupla de volância com o Marlon Freitas. Eram ele e o Marlon Freitas titulares absolutos daquele meio campo do Atlético Goianiense, que em 2021 faz a sua melhor campanha na história do Campeonato Brasileiro. Tá? Chega em 9º lugar, só não vai para a pré-Libertadores por conta do saldo de gols e está na Sul-Americana. Vamos lá, o que mais eu pude anotar aqui. Ao final da temporada de 2021, se encerra o contrato do William Maranhão. Ele é inclusive cogitado no Santos já, o Santos do Fábio Carille. Ele acaba indo para o Bahia. Só que por que o Atlético Goianiense não move mundos e fundos para ele continuar? Porque o Edson, não sei se por não dar certo na Arábia ou por algum outro motivo, ele retorna para o Atlético Goianiense. Então, era meio que unir o útil ao agradável. Estava saindo o volante titular absoluto, que era o William Maranhão, mas estava voltando o volante que era titular antes do William Maranhão virar titular, e que botava o William Maranhão na reserva, que é o Edson. Então o Edson volta, o William Maranhão sai e vai para o Bahia. E eu vi muita gente falando, o William Maranhão era reserva no Bahia. Isso não é verdade, isso é falso, tá? Eu até peguei a sequência de jogos aqui do William Maranhão pelo Bahia e eu vou contar para vocês. Ele estreia num Bavi e de lá para cá, desse jogo Bahia e Vitória, o Bahia faz 13 partidas e eu vou dar a sequência dessas partidas para vocês. Começando pelo Bavi, o Bahia joga contra o Vitória e empata em 1-1, com o Maranhão entrando em campo no segundo tempo. Ou seja, ele começa no banco e entra no segundo tempo. Na sequência, o Bahia joga contra o Atlético da Bahia, e perde por 2-1. O Maranhão é titular e joga o jogo todo. Depois o Bahia joga contra o Barcelona, o da Bahia, não o do Aubameyang, não do Xavi, e perde por 1-0 para o Barcelona. O Maranhão é titular e substituído no segundo tempo. Na sequência o Bahia joga contra o Globo pela Copa do Nordeste,
goleia por 5-0, o Maranhão é titular e substituído aos 20 do segundo tempo. Na sequência, o Bahia pega o CSA pela Copa do Nordeste também. O jogo termina em 1-1. O Maranhão é titular e é substituído aos 15 do segundo tempo. Contra o Fortaleza pela Copa do Nordeste também, o Bahia perde por 3-1. O Maranhão é reserva nesse jogo, entra aos 24 do segundo tempo e toma um cartão amarelo aos 32 do segundo tempo. Na sequência, o Bahia pega o Sampaio Corrêa pela Copa do Nordeste. O Bahia vence por 2-0. O Maranhão titular e substituído aos 40 do segundo tempo. Pelo Campeonato Baiano, o Bahia perde para Juazeirense por 1-0. O Maranhão novamente é titular do time e é substituído aos 27 do segundo tempo. Pelo Campeonato Baiano, novamente o Bahia perde para o Atlético por 2-1. O Maranhão fica no banco o jogo todo e não entra. O jogo seguinte é pela Copa do Nordeste. O Bahia perde para o Sport por 3-2. O Maranhão é titular e é substituído no começo do segundo tempo. O jogo seguinte é pelo Campeonato Baiano. E aí o Bahia vence a Jacupiense por 4-1. O Maranhão fica no banco o jogo todo e não entra. Só que eu li uma matéria, eu não tenho nem a fonte aqui para dar, eu vou ver se eu encontro, do site Correio. O William Maranhão havia treinado a semana toda entre os titulares para esse jogo contra a Jacupiense. E no último dia de treino ele é substituído justamente por conta dessa negociação contra o Santos, com o Santos, no caso. Então ele seria titular nessa partida e acaba ficando no banco por causa que essa negociação já estava acontecendo. Nas duas partidas seguintes, contra o Vitória da Conquista pelo Campeonato Baiano, dia 16 de março, e contra o Sergipe pela Copa do Nordeste, dia 19 de março, detalhe que o Bahia ganhou esses dois jogos sem o William Maranhão, o Maranhão não foi relacionado porque, segundo a própria diretoria, ele havia sido liberado para resolver questões contratuais. Ou seja, desses 13 jogos que eu citei, que o Bahia fez desde que o William Maranhão participou, desde que o William Maranhão estreou, ele participa de 11 jogos, joga em 9, é titular em 7 e entra saindo do banco em 2, sendo que em um desses jogos que ele entrou saindo do banco foi a estreia dele. Então, perfeitamente compreensível ele ter sido reserva nesse jogo. Em outros dois jogos ele fica no banco, só que em um desses jogos ele fica justamente tendo treinado como titular, e é o jogo que ele ficou no banco mais recente, e é justamente por conta da negociação do Santos. E nos dois últimos jogos ele é liberado para tratar da negociação do Santos. Então, cara, dos 11 jogos que ele participou, ele fica no banco por conta da negociação, então a gente pode desconsiderar esse. Dos 10 jogos ele atua em 9, 7 como titular. Então sim, ele era titular desse time. E um dos jogos no qual ele atuou vindo do banco foi a estreia dele. Então ele era titular desse time, tá? Titular do Bahia. E agora ele vem pro Santos. Eu espero que ele consiga desempenhar um bom futebol. Espero que ele consiga realizar bem a função, que é uma função que o Santos precisa no elenco, tá? O Camacho não vinha conseguindo proteger a frente da zaga. Toda a segunda bola, toda a sobra que tinha, principalmente em bola aérea, era sempre do adversário. Então eu espero que a chegada do William Maranhão resolva esse problema. Me preocupa um pouco que se o William Maranhão for o jogador que a diretoria está trazendo para esse setor, isso me preocupa um pouco. Se o Santos ainda trouxer o Sobral do Ceará, eu acho que seria bom, seria interessante, vantajoso. Eu começo até a ver com bons olhos a contratação do Maranhão. Mas por hora, assim, não é o jogador que eu traria. Novamente, não foi um jogador que me encantou o futebol, mas eu acho que tá rolando um exagero nas redes sociais, falando que ele é horrível, que ele é péssimo, que ele era reserva no Atlético Goianiense. Não era. Assim, é uma meia-verdade, ele chega como reserva. Depois que o Edson sai, ele faz mais de 70 jogos como titular. É a titular soberano da posição. Falando que ele era reserva no Bahia, o que é também falso. Ele foi titular nos últimos trabalhos dele, no América Mineiro, no Atlético Goianiense e no Bahia. Então, nos resta esperar, nos resta apoiar, nos resta incentivar e torcer para que ele faça um bom trabalho. Beleza? Se inscrevam aí no canal, ativem as notificações. Se vocês gostaram desse vídeo, se serviu, se ajudou a conhecer um pouquinho melhor esse jogador,
Deixa o like aí, é muito importante a gente receber like para o nosso canal crescer e ser recomendado. E aguardem mais vídeos, beleza? Pra cima deles.